Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, Ferreirinha está para voltar para o São Paulo. O que mais está deixando, o que mais está pegando nesse assunto é que o Ferreirinha, ele foi, ganhou aí o título de um dos melhores dribladores do mundo do futebol mundial, maiores dribladores. Falam que ele é o segundo, né? Ferreirinha, verdade seja dita, ele é belíssimo driblador, um belíssimo jogador que, quando se lesionou, estava ajudando demais o São Paulo, estava contribuindo demais para o bom futebol do São Paulo Futebol Clube. Então, isso é uma excelente notícia porque nós temos um jogador ali de muito potencial, né? São Paulo acabou de fazer uma partida espetacular contra o Vasco e sem um dos principais jogadores, que está sendo cotado para ser. Está cotado não, né? É considerado um dos maiores dribladores do futebol mundial. Então isso tem que ter peso, né? Um treinador precisa extrair coisa melhor, precisa fazer coisas melhores quando você tem um jogador desse nível, um jogador desse impacto, dessa qualidade no seu time, no seu elenco. Então, muito feliz, todo mundo está muito feliz, esperando demais o retorno do Ferreirinha e que o São Paulo evolua, melhore, cresça, tecnicamente falando, com essa volta. Então, as impressões aí são as melhores possíveis, principalmente com essa notícia, com essa nova atualização, essa nova situação do Ferreirinha, né? Gente, e em paralelo a isso tem também o William Gomes acontecendo. Acabamos de ver uma partida muito boa do Eric e tem o William Gomes em que o treinador, o técnico Luiz Zubeldia acabou de falar, né, que vai trabalhar com todas as peças, vai trabalhar não só com os jogadores contratados, mas com os garotos da base. E o William Gomes, um jogador que já vinha fazendo a transição que nós imaginávamos, né, ganhando mais oportunidades e ganhando mais espaços no time titular, agora mais do que nunca pode ganhar, uma vez que o Zubeldia também no jogo contra o Vasco mudou sua forma, jogou com um ponta que é o Eric e o William Gomes pode fazer essa posição tanto quanto bem quanto o Ferreirinha, né? Então nós estamos esperando mais chances, mais minutagens, mais oportunidades e protagonismo de jogadores de lado de campo, né? Porque todos esses nós vemos que tem muita qualidade. Eric, William Gomes, Ferreirinha e até mesmo o Lucas, que não é um jogador de lado de campo. A gente entende o Lucas pela qualidade técnica, né? Pelo perfil técnico melhor, né? Pela grandeza do jogador, um jogador muito diferenciado. A gente sempre entende o Lucas como um meio atacante, um jogador para jogar mais centralizado. Mas jogou muito bem de ponta esquerda contra o Vasco e isso dá pra gente também entender porque o Zubeldia mudou as suas características, né? Mudou as características do São Paulo ao entrar com o Igor Vinícius e o Eric. Então, tá todo mundo ali, nós, principalmente, nós estamos muito desesperados, né? A gente tá esperando grandes coisas em relação a maior velocidade, mais velocidade no time do São Paulo, pelas laterais, pelos lados de campo, e nós vimos que isso melhorou muito. Então o São Paulo tem, galera, é para comemorar muito isso, porque o São Paulo tem jogadores fortíssimos, né? Muito capacitados para mudar esse São Paulo para o melhor agora nessas pontas, nesse lado de campo, envolvendo Lucas Moura, Eric, Ferreirinha e William Gomes. Galera, temos uma novidade espetacular. São Paulo é sempre assim, né? No sub-20 melhora demais a situação do São Paulo, nos dá muita esperança quando o sub-20 vai bem lá e o profissional não corresponde ao que nós esperávamos na temporada. Tem um novo nome pedindo passagem total, que é o Igor Felisberto. Agora é o Igor Felisberto, pede passagem total. Grande destaque e isso nos dá uma diretriz, né? Dá um norte muito maravilhoso para 2025, em que o jogador já pode começar a fazer a transição. E aí, gente, te digo o Igor Felisberto. Acredito que a maioria já conheça. Quem não conhece, é sim lateral direito, uma das posições talvez que nós mais precisamos no elenco, né? Verdade seja dita, tem o Igor Vinícius que melhorou. Eu tenho muitas ressalvas ao futebol do Igor Vinícius, mas sei que isso é um assunto muito polêmico. A conclusão que nós chegamos é que o Rafinha, infelizmente, não dá mais. E aí tem o Igor Vinícius, em que o São Paulo pretende fazer a renovação com o Igor Vinícius e muito provavelmente o Igor Vinícius renovará. Mas nós temos certas ressalvas em relação ao futebol do Igor Vinícius, né? O Igor Vinícius, uma vez que ele se concretize titular e continue tendo uma grande sequência no São Paulo,
A gente sabe que é um futebol que infelizmente não evolui, né? É um futebol que tem um teto ali, né? Tem um limite técnico, né? Um limite de evolução e um limite técnico, infelizmente. Então chega assim, a gente tem o Igor Vinícius, que hoje precisa jogar porque não tem o Rafinha. O Moreira, que a gente gosta muito, mas não consegue se estabelecer no time por conta da condição física. Né? O Moreira, o Igor Vinícius não tem a técnica necessária, o Rafinha não tem o físico necessário. Moreira tem toda essa questão física, que não adianta contar com o Moreira, sempre se machuca. Agora, nós temos o Igor Felisberto em um grande destaque e uma impressão, em uma situação parecida com a do William Gomes, para o São Paulo fazer uma venda futura milionária, milionária gigantesca. Então nós precisamos agora do Igor Felisberto, que está tendo destaque na base. Precisamos fazer essa transição o quanto antes para a temporada de 2025 do time profissional do São Paulo, já para o Igor Felisberto chegar jogando, porque esse talvez seja, neste momento, o que nós temos maior esperança, o lateral direito com mais potencial no São Paulo Futebol Clube, por conta de todo o contexto, de todo o cenário, e para fazer a venda futura, a grande venda futura milionária que nós estamos esperando, né? Então o Igor Felisberto nesse momento passa a ser, já era uma coisa que a gente já esperava, né? Já era uma coisa que eu trouxe para vocês nos vídeos recentes sobre o Igor Felisberto, já era algo que nós imaginávamos, é um jogador que todos nós, a maioria de nós já estávamos de olho e agora está aí para despontar. É uma coisa que pode nos deixar muito felizes da noite pro dia, né? E nós precisamos disso. Ah, precisa tomar cuidado com essa transição. Quem que tá pronto? O Rafinha, né? Por conta da idade? Então, não tem nada a ver, isso é babaquice. A gente sabe que o jogador, quanto mais novo, melhor. Cai pra cima. A gente vê muitos, já falei isso várias vezes pra vocês, a gente vê muitos jogadores da base, do Palmeiras, do Fluminense, do Flamengo, jogando, partindo pra cima e tendo moral. E os do São Paulo precisa fazer isso. São Paulo precisa melhorar tecnicamente em tudo. É o que a gente cobra, né? Coerência. Se tem um jogador desse pedindo passagem, se tem um jogador desse pronto pra acontecer, que o São Paulo coloque, pare de enrolar. Porque há quanto tempo a lateral direita do São Paulo está ruim? E além disso, precisamos que o jogador desponte, precisamos que o jogador aconteça para o São Paulo fazer a grande venda como nós estamos imaginando e como nós estamos esperando. Galera, outra notícia para comemorar demais. Isso daqui é uma coisa assim, né? Uma reviravolta surreal, uma reviravolta sensacional em relação ao futebol do Alisson, que dá cada vez só dá alegria, né, pro torcedor são paulino. Um jogador em um caso raríssimo em que eu nunca vi isso acontecer. Alisson começou de ponta direita a carreira, né? Atacante pela ponta direita, depois jogou pela ponta direita, pela ponta esquerda, acabou que virando meio atacante por muita deficiência técnica, né? Um jogador sempre muito voluntarioso, um jogador veloz, voluntarioso, esforçado, em que sempre deixou a desejar tecnicamente falando no São Paulo, no Grêmio, no Cruzeiro, por vários times que passou, sempre um jogador bem mediano para baixo, para fraco, né? Eis que o Alisson se encontra na carreira como meio-campista, vai. Eu vou colocar aqui a posição como segundo volante, né? Que ele não é um primeiro volante, ele é um segundo volante. Vamos colocar assim um meio-campista muito diferente, né? Um cara que nunca tinha visto nenhum jogador que começa de atacante e acaba como segundo volante, né? Hoje o Alisson em um momento, né, independente da lesão, em um momento maravilhoso da sua carreira em que ele agrada, acredito que a torcida do São Paulo na totalidade, né? É difícil a gente ter um jogador unânime, né? Mas o futebol do Alisson, eu mesmo tive que dar o braço a torcer pelo futebol do Alisson no meio de campo do São Paulo. E aí, nós temos duas últimas notícias maravilhosas em volta do Alisson. Uma é o retorno dele inesperado. Nós estávamos imaginando o Alisson para a temporada de 2025 e estão nos dizendo, estão nos falando que muito provavelmente o Alisson volte para 2024, ainda jogue os últimos jogos do Campeonato Brasileiro, que é maravilhoso, né? Uma recuperação que a gente nem esperava para esse ano recuperar agora. E aí, não é só que ele já estaria pronto para ajudar o time para 2024, é que ele vai ficando cada vez mais saudável, cada vez com o físico melhor para 2025. E aí, galera, pode comemorar porque ele acabou de assinar. Tivemos uma extensão no contrato do Alisson para 2027. Alisson já tinha renovado para 2026 e agora tem uma nova extensão, um novo contrato que ele acaba de assinar para 2027 com o São Paulo. São Paulo tem vários contextos. Te digo por que renovou, né? Eu sei que todo mundo está comemorando, todo mundo gosta da renovação do Alisson, acredito que a maioria, mas tem todo um contexto não só de merecimento como de gratidão.
São Paulo teve uma grande história, né? O Alisson ele esteve um momento depressivo pelo São Paulo, com problemas familiares, em que o São Paulo abraçou muito o Alisson e o Alisson depois abraça muito o São Paulo. Então é uma troca muito saudável. Não tem nada, nenhum tipo de cobrança. Ah, você fez isso por mim, então eu vou fazer isso por você. Não é isso. É tudo muito leve, muito saudável em relação a Alisson e São Paulo, pelo que nós podemos apurar, pelo que a gente pode perceber. São Paulo está muito feliz com a atuação do Alisson, com o desempenho do Alisson no time. O Alisson está muito feliz na vida dele, quer ajudar o São Paulo, ficou no CT se recuperando, deixou de estar com a família muitas vezes para se recuperar o quanto antes, para acelerar sua volta, para ajudar o time. O Alisson, neste momento, sabe que ele é um dos principais jogadores de São Paulo, principalmente pelo meio de campo, junto com o Pablo Maia. Então é só para comemorar. Eu sempre tive muitas ressalvas quanto às questões técnicas, quanto ao futebol do Alisson, principalmente de atacante, depois meio atacante com o Rogério. Aí com o Dorival ele se achou, com o Zubeldia ele continuou se achando também pelo pouquinho que jogou. Mas hoje, um meio-campista, um segundo volante muito, muito importante, que acaba de assinar, acaba de renovar, acaba de estender seu vínculo com o São Paulo Futebol Clube. Então rola essa questão de não só competência do jogador, como gratificação, como segurança para todos os lados, o que é muito bacana. Alisson dando a volta por cima. Galera, Pablo Solari tem dois nomes aí borbulhando no São Paulo, como Pablo Solari e Enzo Dias. Dois jogadores, na minha opinião, dois ótimos jogadores do River Plate que ficam oferecendo, né? Engraçado esses jornais argentinos. Gente, a verdade é que o São Paulo fala de forma oficial que não tem negociação, não tem tratativas com esses jogadores. São Paulo meio que oficializa isso, fala é oficial, não tem nada em relação ao Enzo Dias e ao Pablo Solari. Mas nós sabemos que esses dois nomes, não é de hoje que esses dois nomes são ventilados, são sondados, são borbulhados no São Paulo. Né? Principalmente também não descartem a questão do Galopo. Tanto o Boca Juniors quanto o River Plate, os dois clubes da Argentina, têm interesse no Juliano Galopo e ele poderia entrar como moeda de troca. Os nomes óbvios vão para Enzo Dias e Pablo Solari porque não estão, são dois jogadores que a gente percebe que não estão muito assim, né, com o Gadiardo, né, como eu trouxe o Nath Fernandes para vocês, e aí dá para ver que o São Paulo vai forte no mercado nessa temporada, também trabalhando com o fundo, com o FIDIC, com aquele resguardo, né? Mas são dois jogadores que, pela posição, seriam de interesse do São Paulo e borbulham fortemente porque não aparecem agora do nada. São dois jogadores que a diretoria já demonstrou interesse. Pablo Solari, para mim, um excelente atacante, mais caro, né? Mais jovem e mais caro, com uma negociação muito aparentemente bem mais difícil que a do Enzo Dias, mas são Paulo se mantém muito atento. Da mesma forma que o São Paulo fala de forma oficial quando não há negócio, a gente sabe também que o São Paulo analisa todos os possíveis nomes em que o São Paulo pode fazer bons negócios. Então, o Pablo Solari é um jogador que já interessou em outras janelas para o São Paulo. Hoje, o São Paulo fala de forma oficial que não tem nada, mas não me surpreenderia amanhã ou depois abrir alguma negociação, abrir um negócio, pelo menos interesse oficial de alguma das partes avançando pelo negócio. E o Enzo Dias é por causa do lateral direito. Já trouxe aqui para vocês em outros vídeos e já falei isso para vocês que o São Paulo irá contratar mais um lateral esquerdo, né? Que a diretoria nos fala hoje é que irá contratar mais um lateral esquerdo porque o Wellington vai embora e o São Paulo entende mais um ser necessário, independente do Jamal Lewis. E aí o Enzo Dias seria um dos nomes, também não é de hoje que esse jogador aparece forte no São Paulo, né? Então, o lateral esquerdo aí seria um dos possíveis, um dos prováveis nomes. O São Paulo fazer negócio com o Enzo Dias, um jogador pelos valores de mercado bem mais barato, bem mais acessível que o Pablo Solari, independente da posição ser diferente, mas a diretoria também se posiciona de uma forma oficial falando que também não tem nada pelo Enzo Dias. Poderia envolver em uma troca pelo Galopo e tal, mas a diretoria se posiciona que não tem nada. Mas é aquilo que eu falo para vocês, onde a fumaça a fogo, pode ser sim, não se espantem, caso o São Paulo inicie negociações oficiais com o Pablo Solari ou com o Enzo Dias, dois jogadores aqui, né, do futebol sul-americano, que agrada demais o São Paulo. O São Paulo adora trazer esses jogadores nesse perfil, principalmente jogadores que o São Paulo pode não precisaria comprar, né? O São Paulo não tentaria comprar, pelo que a gente entende, em relação a negócio, tentaria fazer aquele empréstimo com opção de compra, né? Algumas coisas assim, teria que um empréstimo, luvas, iria pagar alguma coisa para liberação imediata de empréstimo.
E a gente imagina também que a nacionalidade desses jogadores agradariam a comissão técnica do Luiz Beldia. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu vou apurando, atualizando e trazendo pra vocês em tempo real. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.